pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos à leitura do Evangelho do dia, que está em São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vemos mais uma vez Jesus aqui no dia de sábado, que entra na sinagoga para ensinar e de repente aparece um homem cuja mão direita era seca. E Jesus se põe então a curar aquele homem, sendo que os fariseus, mais uma vez presos à realidade da lei, de que no sábado não poderia então fazer obras de trabalho, etc., né? Ficam observando Jesus para ver se ele iria curar aquele homem. Jesus então questiona aqueles fariseus, porque sabem, conhecem o pensamento deles, e então diz: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Jesus então coloca, ou seja, não vamos fazer o bem, né? Não vamos salvar uma vida, né, que está necessitando da nossa ajuda por causa desse preceito. Ou seja, que falta de humanidade, né, que falta de amor, de caridade, né? Jesus quer ensiná-los. E por isso Jesus pede que aquele homem se levante, estenda a mão, e Jesus o cura, né? E veja que gesto interessante. Jesus pede que ele estenda a mão. Jesus, então, toca no coração e na fé dele. Ele tinha a mão seca, né? Ou seja, e portanto tinha uma dificuldade, talvez, para estender a mão, para, né, fazer esse gesto. E Jesus então pede a ele, né, um esforço e ao mesmo tempo a fé que se manifeste nessa ação, né? E Jesus então ao mesmo tempo dá a sua graça e cura aquele homem.
Mas o que eu queria comentar nesse trecho do Evangelho é que, após a cura, os fariseus ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Veja, eles ficaram com raiva diante do gesto de bondade, de caridade, de misericórdia de Jesus. E, ao mesmo tempo, um milagre que eles viram na sua frente. Mas o coração estava tão fechado para si mesmos que não conseguiam ver o bem que Jesus realizara. E eram então tomados por essa raiva, por essa inveja de Jesus, né? Porque Jesus se mostrava bom, porque Jesus de fato ensinava a eles como devia proceder diante da lei, mas não se converteram diante de Jesus, diante das palavras e das ações do Salvador, por causa da inveja, da raiva, e queriam então planejar a morte de Jesus. Veja, meus irmãos, o que é inveja? A inveja, ela é um pecado capital, ou seja, é a cabeça de tantos outros pecados. E a inveja nada mais é do que sentir tristeza pelo bem do outro, né? O outro faz um bem, alcança um bem e nós nos entristecemos com aquilo, nos sentimos mal com aquilo, né? Não quereríamos que a pessoa alcançasse aquele bem, que tivesse aquela qualidade, né? Que fosse talvez inteligente, né? Uma pessoa, por causa da beleza daquela pessoa, ou por causa da bondade, né? Ou porque aquela pessoa tem bens e eu não tenho, né? E aquilo me entristece, né? E desejo até mesmo que aquela pessoa perca todas essas coisas, né? E tal, inveja, né? Esse sentimento ruim, mal, né? Veja, meus irmãos, devemos pedir a graça de nosso Senhor, que tire do nosso coração toda e qualquer inveja, todo sentimento, né, que nos faz entristecermos com o bem do outro, que nos faz então querer o mal do outro, que o outro não tenha um bem, que o outro não tenha aquela qualidade que nós não temos, né? Que mesquinho é esse sentimento de inveja, né? Que além de nos fazer um mal espiritual tremendo, porque é um pecado, né? Grande pecado, mas que nos faz também um mal físico, né? Porque nos faz ao mesmo tempo egoístas, né? Ou seja, nos faz pensar somente em nós, nos atrapalha a abrir a novas relações, né? A verdadeiras amizades, né? Como a inveja nos atrapalha. A inveja que nos faz ter intenções que não são retas diante da relação com outras pessoas, né? E como isso nos prejudica. Que Deus, nosso Senhor, nos liberte da inveja e que nós, né, se temos esse sentimento no coração, nos coloquemos hoje diante do Senhor e peçamos essa graça. Senhor, me liberte disso, Senhor, não quero isso para a minha vida. Dai-me, Senhor, um coração semelhante ao seu, que eu me alegre com aqueles que se alegram e chore com aqueles que choram. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de oração
e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.